Bem, vamos lá para matriz, tá? Então, matriz, o que na verdade é uma matriz? Matriz é uma tabela, certo? Matriz, aqui na matemática, é uma tabela, tá? É uma tabela e toda tabela, né? Tabela com números, você tem uma linha e tem coluna. A linha é chamado de I, certo? E a coluna é o J. Então, se você tem uma tabela desse jeito aqui, ó, vou botar aqui, ó, 1, 3, 5, 4, 2 e 0. Então, isso aqui é uma tabela. Só que a gente representa a matriz assim, ó, com esses parênteses. Então, essa tabela de números, ó, ela tem duas linhas, ó. Essa aqui é a linha 1 e essa aqui é a linha 2. Ela tem duas linhas e ela tem três colunas, ó. Coluna 1, coluna 2, coluna 3. Então, toda tabela de números é uma matriz, certo? No caso dessa aqui, a gente define essa matriz com uma letra maiúscula. Ela pode ser a matriz A, ela pode ser a matriz B, pode ser qualquer, né, letra. Então, vamos supor que essa matriz aqui é uma matriz A, exemplo. Qual é o formato? Porque uma das coisas importantes na matriz é o formato, é o tipo dela. Ela tem duas linhas, ó, linha 1, duas linhas e três colunas. Então, essa matriz, ela é aqui, ela é do tipo 2 por 3. Então, a gente coloca uma matriz 2, assim, a gente define a matriz desse jeito. 2x3 é que sempre o primeiro cara, a gente vai estar se referindo ao I, que é a linha. E o segundo, isso é padronizado, a gente se refere sempre ao número de colunas, que é o J. Então, em matriz, linha é o I e coluna é o J. Veja que cada elemento dentro da matriz tem um endereço. Por exemplo, qual é o endereço desse cara aqui, ó? Qual é o endereço desse cara? Veja, ele está na linha 1 e na coluna 2. Então, a gente diz que este elemento, ó, se a letra da matriz, se a matriz é azão, este elemento vai ser o Azinho, certo? 1, 2. Então, o que é o Azinho 1, 2? É o elemento da matriz A na primeira coluna, primeira linha e segunda coluna. Ou seja, esse primeiro carinha, ele é o I do elemento. E esse segundo carinha é o J no elemento. Então, linha 1, coluna 2. Então, esse elemento é o 3, ó, certo? Então, cada um tem o seu endereço. Cada um tem o seu endereço. Por exemplo, esse amigo aqui, ó, qual é a posição que ele se encontra dentro da matriz? Ó? Ele está na linha 2 e na coluna 2. Então, ele é o A22, certo? Então, a matriz, ela nada mais é do que uma tabela de números, que a gente vai aprender as características, as propriedades, as operações que eu posso fazer, como é que eu posso usar isso na matemática e tudo. Mas a gente está primeiro no conceito, em que é uma tabela de números com linha e coluna. Linha a gente representa como I, coluna por J, certo? A gente coloca esses parênteses aqui só para organizar, tá? E cada elemento tem uma determinada posição, né? A matriz tem um tamanho, que é o formato dela, e isso ajuda a gente a identificar os elementos que vão ficar em determinadas posições. Então, esses números significam o quê? Podem significar muitas coisas, certo? Você vai ver que podem significar quantidade de unidades vendidas num determinado dia, pode significar quantidade de gramas que você alimentou de determinado alimento, pode significar muitas coisas, tá certo? Muitas coisas. Uma matriz, ela é números e números podem representar infinitas situações, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui e passar para os outros exemplos aqui, ó. Então, aqui eu coloquei mais exemplos, ó. Então, eu coloquei, por exemplo, A32. Então, eu coloquei essa matriz maluca aqui, ó. Tem três linhas e duas colunas. Então, perceba, ó,
que tem 3 linhas, ou seja, ó, linha 1, né? L1, linha 1, linha 2, linha 3, ó. Então, veja que eu posso pegar essa matriz, ó, e escrever assim, ó. Esse primeiro elemento, ó, ele é o A11, ó, linha 1, coluna 1. Esse segundo elemento aqui, ó, ele é o A12. Daniel, de onde é que tu tirou esses números? Não, isso aqui foi um exemplo, um exemplo. Eu botei uma matriz desse jeito e eu estou mostrando que cada elemento tem a sua posição e estou escrevendo ela de maneira genérica. Ó. Esse cara aqui é o A11, esse cara aqui é o A12, tá? É Azinho porque a matriz é A. Se a matriz fosse B, seria B11, B12 e assim vai, tá? Então, aqui é menos 1, ó. É segunda linha, primeira coluna, certo? Esse cara aqui é o A22, ó. Esse aqui é o A31. Então, de maneira genérica, essa matriz ela é escrita assim. Então, esse primeiro elemento é o A11, esse segundo elemento é o A12 e assim vai, ó, né? Ou seja, você consegue identificar a posição de todo mundo aí, certo? Consegue identificar a posição de todo mundo. Beleza. Daniel, essa matriz aqui, esses números, eles podem ser formados? Existe uma lei para formar ela? Existe. Ou seja, tem como você criar uma matriz através de uma lei de formação. E a lei de formação, ela pode ser do tipo um pouco mais simples e um pouco mais complexa. Então, vamos ver exemplos aqui de matrizes formadas com lei de formação. Exemplo. Vamos supor a matriz A é a matriz 2, 3, sendo, aí ele dá a lei de formação. A lei de formação, certo? Ela é uma expressão para descobrir cada elemento da matriz, ó. Então, essa expressão pode ser desse tipo. Isso aqui é um exemplo também, né? Não é que sempre vai ser essa lei de formação, não. Então, ó, A e J é igual, nesse exemplo, ó, 2I menos J. Então, o cara só dá uma expressão dessa, apenas com a expressão dessa, dá para eu montar a matriz. Como, Daniel? Bem, se a matriz é 2 por 3, ela tem duas linhas, ó, duas linhas e três colunas, ó, três colunas. Então, para descobrir o valor deste elemento, esse elemento não é o A11, eu pego o I sendo 1 e pego o J sendo 1 e coloco na fórmula. Então, para eu fazer o A11, eu pego, boto o I sendo 1, então vai ficar 2 vezes 1, menos da expressão, e o J dele é 1 também. Ó. Então, vai ficar 2 vezes 1 é 2, 2 menos 1 dá 1. Então, esse elemento aqui é 1. Ou seja, a partir do posicionamento do I e do J do elemento, você faz um cálculo com esse I e J para descobrir qual é o valor daquele cara, tá? Então, A1, 2, ó, aqui é 1 e o 2. Então, você coloca 2 vezes 1, né, que é o 1, que é a linha, menos o J, que é a coluna, fica 0. Então, vai ficar... Aí você percebe de maneira mais rápida, sem você ter que fazer cada passozinho desse, né? Seu cérebro cria caminhos mais curtos, que é assim, perceba que você está multiplicando por 2 a linha, o I, e subtraindo a coluna. Então, você fala logo de cabeça, ó, 2 vezes 1 é 2, que é a linha, né? Menos o 3 dá menos 1, ó. Aí aqui, ó, 2 vezes 2, a linha, 4. Menos 1, 3, ó. 2 vezes 2, 4. Menos 2, 2. 2 vezes 2, 4. Menos 3, 1. Então, você acabou montando essa matriz, ó, certo? A partir dessa lei de formação, tá beleza? Vou botar outra lei de formação aqui, porque eu sei que quanto mais exemplos, melhor para o aluno aprender. Então, vou botar uma matriz aqui menorzinha, vou botar a matriz B, 2 por 2, certo? 2 por 2. E eu vou botar aqui o B e J, certo? Vou botar aqui o B e J, ele vai ser I ao quadrado, certo? I ao quadrado, mais 2J, certo? Então, pode ser, a expressão, ela pode ser do jeito que você quiser. É uma lei de formação, tá? Então, se a matriz é 2 por 2, aqui é o seguinte, ó. Então, esse primeiro elemento é o B11, linha 1, coluna 1.
Esse segundo elemento é o linha 1, coluna 2, ó. Ele é 2 linhas e 2 colunas, ó. Esse aqui é o B21 e esse aqui é o B22, ó. Então, para você descobrir qual é o valor de cada elemento desse, a gente utiliza essa lei de formação, que é a que eu estou dando, certo? Só para fazer uma coisa diferente, né? Para fazer um exemplo diferente desse. E aí você faz, ó, tipo, eu pego o i ao quadrado e somo com o dobro do j, ó. Então, quem seria o B1? Então, eu posso fazer separado, ó, 1 ao quadrado mais 2 vezes o j, que é 1. 1 ao quadrado mais 2 vezes 1 vai dar 2, ó. Vai dar 2 esse lado aqui, mais 1, 3, ó. Aqui o B12, ó, o B12 vai ficar o i ao quadrado, 1 ao quadrado, mais 2 vezes 2, ó. 2 vezes 2 é 4, mais 1 é 5, ó. Este elemento aqui, ó, é o B21. Para descobrir o valor dele, ó, é o i ao quadrado, ou seja, a linha dele é ao quadrado, ó, 2 ao quadrado mais 2 vezes 1. Então, 2 ao quadrado é 4, 4 mais 2 dá 6, ó. E o B22, ó, vai ficar 2 ao quadrado mais 2 vezes 2, ó. 2 ao quadrado, 4, 2 vezes 2 é 4, 4 mais 4 dá 8. Pronto, ó. A gente encontrou a matriz B, ó, que é a matriz 2 por 2. Então, foi mais um exemplo de que com uma lei de formação, você consegue descobrir os elementos de uma matriz, tá certo? Essa lei de formação é a lei de formação que tem uma única expressão para a gente descobrir todos os elementos, tá? Porém, existem outras leis de formação, tá? Que é o que a gente vai ver aqui, ó. A lei de formação, ela pode ser um pouquinho maior. Exemplo, esse exemplozinho aqui, ó. Vamos supor, ó, suponha, ó, que a gente tem essa lei de formação aqui, ó. Eu digo que a matriz A, ela é 3 por 3, matriz grandona, 3 linhas, 3 colunas, sendo, aí eu dou assim, ó, o A e J aí eu abro uma chave, né? E aí, ó, é I menos o J se o I for menor que o J. Olha a putaria. O A e J é 1 se o I for igual a J. E o A e J, ele é I elevado a J se o I for maior que o J. Então, ele está dividindo os elementos para eu encontrar em 3 leis de formação, tá? Então, primeiro, ó, que seria interessante, ó, quando o I for igual a J, Daniel, onde é que o I é igual ao J? Aqui, ó. O I é igual a J no 1, 1, o I é igual a J no 2, 2, e o I é igual a J no 3, 3, ó, certo? Então, o I é igual a J aqui, ó, que é 1. O I é igual a J aqui, ó, que é 1. E o I é igual a J aqui, ó. Então, esses 3 elementos aqui, ó, vão ser 1, porque ele já disse, ó, que se o I for igual a J, o resultado vai dar 1. Daniel, e os outros? Aí vamos lá, ó. Quando o I for menor que o J, aí eu tenho que usar essa expressão, ó, I menos J. Onde é que o I é menor que o J? Eu vou procurar, ó. O I é menor que o J aqui, ó. O I, que é 1, é menor do que o J, que é a coluna. Lembra? I é linha, J é coluna. Então, o I é menor que o J aqui. E o I é menor que o J aqui, ó. Então, nesses 3 elementos, ó. Então, nesses 3 elementos, eu vou usar esta fórmula. Então, I menos o J, ou seja, vai ficar 1 menos 2. Aqui, ó. Porque a fórmula, depois que eu acho os elementos em que o I é menor que o J, eu vou para a fórmula. Qual é a fórmula que o cara quer que eu faça? Bem, I menos J. Então, nesse exemplo, vai só 1 menos 2, ó, vai ficar menos 1. 1 menos 3, ó, vai ficar menos 2. E 2 menos 3, ó, vai ficar menos 1. Então, já descobri esses 3 elementos, tá? E os outros elementos, ó, vão ser quando o I é maior que o J. São esses de baixo, ó, o I maior que o J, o I maior que o J e o I maior que o J. E aí a conta é agora, é I elevado a J, certo? Então aqui ó, vai ficar 2 elevado a 1, que é I elevado a J, 2 elevado a 1 vai dar 2. É o I elevado a J, ou seja, 3 elevado a 1 vai dar 3. E é o I elevado a J, 3 elevado a 2 vai dar 9.
E aí você completa, coloca aquele 1, 1, 1 que você achou aqui, coloca aquele menos 1, menos 2, menos 1 que você achou aqui, e coloca esse 2, 3, 9 que você achou aqui. Então, você achou a lei de formação da matriz. Entendeu? Então, é assim que a gente acha a lei de formação de uma matriz, certo? Escrevendo ela de forma genérica, sabendo posição de cada elemento e usando com o I e o J do elemento, analisando aonde é que ele vai estar na lei de formação e fazendo um cálculozinho para saber qual o valor dele. Beleza? Isso é super importante, saber montar uma matriz a partir de uma lei de formação, tá? Aí as matrizes, elas recebem alguns nomes característicos, como matriz linha, é uma matriz, ó, que só tem uma única linha, ó, só tem a linha 1. Essa aqui é a matriz linha 1, 3, certo? Ela tem uma linha e 3 colunas. A matriz coluna, ela só tem uma única coluna, ó, ou seja, ela tem uma coluna e várias linhas, então é chamada de matriz coluna. Matriz quadrada, que diabo é matriz quadrada? Matriz quadrada é uma matriz do tipo N por N, ou seja, é quando o número de linhas, o I, é igual ao J, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Por exemplo, ó, 2 por 2, ó. Então aqui parece um quadradinho, ó. 2 por 2 ou 3 por 3. Então, isso são matrizes quadradas. Matriz em que a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas, certo? A quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Aí eu digo que a matriz é quadrada, tá? Aí vamos fazer alguns problemas contextualizados, certo? Por exemplo, que confunde algumas pessoas, ó. Considere a matriz abaixo que representa a quantidade de roupa do tipo I vendido no dia J de determinada loja. Então, vamos lá. Então, ele está dizendo que essa tabela de números, presta atenção, essa tabela de números representa a quantidade de roupa, ou seja, esses números aqui, 2 o que, Daniel? 2 roupas. 3 o que, Daniel? 3 roupas, ou seja, essa quantidade é a quantidade de roupa. Mas toda tabela tem linha em coluna. Olha o que ele está dizendo. É a quantidade de roupa do tipo I, ou seja, o I, ou seja, a linha vai te dar o tipo de roupa. A linha vai te dar o tipo de roupa. Vendido no dia J. O J, ou seja, a coluna, vai te dar o dia que foi vendido nessa loja, certo? Então, se liga nisso aqui, então. Minha roupa do tipo de roupa. Então, essa linha 1, ó, essa linha 1 vai ser o tipo 1. Essa linha 2 vai ser a roupa do tipo 2, ó. Essa linha 3 vai ser a roupa do tipo 3, ó, porque o I é tipo, certo? Então, eu estou colocando aqui. E essa quantidade aqui é o tipo 4. Então, são 4 tipos de roupa, certo? E a coluna representa o dia. Então, essa galera da primeira coluna foi o que foi vendido no dia 1. Essa galera da segunda coluna foi o que foi vendido no dia 2. Essa galera da terceira coluna foi o que foi vendido no dia 3. E essa galera da quarta coluna foi o que foi vendido no dia 4. Então, agora, essa tabela ela já significa coisas melhores para mim. Por exemplo, só um exemplo. O que significa esse 2 aqui? Que no dia 2 foram vendidas 2 unidades da peça da roupa do tipo 4. Foram vendidas 2 unidades da roupa do tipo 4. O que significa, por exemplo, esse 3 aqui? Que no dia 4 foram vendidas 3 unidades da roupa do tipo 2. Ó. Então, agora essa tabela tem um significado melhor, né? Então, você percebe que os números representam quantidades, mas quantidades de determinados tipos de roupa vendidos em determinados dias, tá certo? Então, isso é o que essa tabela significa, tá? Aí, o item A, então, uma vez que você entenda isso, ó, porque ele diz, ó,
é a quantidade de roupa do tipo I. Então, o I, que é a linha, é o tipo de roupa. Então, a linha 1 é o tipo 1. A linha 2 é o tipo 2. A linha 3 é o tipo 3. E a linha 4 é o tipo 4. Vendido no dia J. J é coluna. Então, coluna 1 é o dia 1. Coluna 2. Então, é importante você escrever do lado aqui na matriz para não se perder. Então, ele diz no item A, quantas roupas do tipo 3 foram vendidas no dia 2? Ou seja, ele quer, ó, roupa do tipo 3, tipo não é linha? Então, ele quer o elemento da terceira linha, que é a roupa do tipo 3, certo? Vendido no dia 2. Ó. Então, o I é 3 e o J, que é a coluna, é 2. Então, ele quer saber quem é o elemento 3, 2. Então, terceira linha, segunda coluna, vai ser isso aqui, ó. Então, foram vendidas duas roupas, certo? Foram vendidas duas roupas do tipo 2, certo? Do tipo 3, no dia 2, ó. Duas roupas foram vendidas do tipo 3, que é a terceira linha, tá? No dia 2, que é a segunda coluna. Então, a gente já sabe disso, certo? Aí, outra pergunta que ele faz aqui, ó. Tá aqui embaixo, mas dá pra gente ler, ó. No dia 4, quantas roupas foram vendidas ao todo? Então, ele quer no dia 4, quantas roupas foram vendidas nesse dia todo, ao todo. Então, você pega essa galera todinha aqui, ó. Então, no dia 4, eu vendi 5 roupas do tipo 1, 3 do tipo 2, 2 do tipo 3 e 1 do tipo... Então, você soma. 5, 8, 9, 10, 11. Então, foram vendidas, ó, nesse item B, foram vendidas 11 roupas, certo? Nesse dia 4. Então, a matriz, ela começa, essa tabela começa a ficar mais claro, tá? Porque ela significa alguma coisa. E as questões, elas vão vir muito contextualizadas, certo? Aí você vai ver o que é que acontece no item C. No item C ele pergunta, quantas roupas do tipo 2 foram vendidas nos 4 dias? Então agora ele quer roupas do tipo 2. Tipo 2 é a linha 2, ó. É a linha 2, que é o item C. Quantas roupas do tipo 2? Então foram vendidas, ó, 6 com 7, 13. 14 com 3, 17. Então, foram vendidas 17 roupas. 17 roupas foram vendidas nos 4 dias aqui, certo? Então, é desse jeito que a gente analisa as questões contextualizadas, certo? É desse jeito que a gente analisa as questões contextualizadas, beleza? Aí, seguindo aqui, para avançar um pouco mais do conteúdo, ó. Aí a gente tem o seguinte, existe uma operação de matriz chamada matriz transposta, certo? Uma operação que é feita apenas com matrizes, tá? O que é a matriz transposta? Matriz transposta é a gente trocar a linha por a coluna. Por exemplo, se um elemento é A e J, esse elemento A e J na matriz transposta, certo? Ele vai se transformar no JI. Você vai trocar a linha dele pela coluna. Vai se transformar isso aqui. Como assim, Daniel? Não entendi. Calma, eu vou explicar. Mas o elemento da transposta, ele é a linha e a coluna trocado com o elemento da matriz normal. Então, por exemplo, a forma como a gente faz é assim, ó. Essa matriz é a matriz A. Ó, ela tem duas linhas e ela tem 3 colunas. Ó, duas linhas e tem 3 colunas. Ó, 1, 2, 3. Para eu achar a matriz transposta, olha o que a gente faz. A gente pega a primeira linha e transforma a primeira linha na primeira coluna. Ó. Ou seja, se aqui é 201, a primeira coluna vai ser 201. E eu pego a segunda linha, que é 3 menos 1 e 2, e transformo na segunda coluna, que é 3 menos 1 e 2. Então, a primeira linha se transforma na primeira linha,
e a segunda coluna, né, ó, segunda linha aqui, quer dizer, se transforma na segunda coluna. Primeira linha na primeira coluna, segunda linha na segunda coluna. E aí você já encontrou a matriz que a gente chama de matriz transposta, com esse Tzinho aqui em cima. É a forma de representar. Então, a matriz transposta, ela vai ser outro formato. Porque esse aqui é 2 por 3, a matriz transposta vai ser 3 por 2, ó, certo? Então, por exemplo, ó, se eu pegar um elemento aqui, vou pegar um elemento da matriz normal, o elemento 2, 1. Quem é o elemento 2, 1 na matriz normal? Ó? Segunda linha, primeira coluna, é o 3, ó. Ó, segunda linha, primeira coluna, é o 3. Já na matriz transposta, que é o Azinho T, aqui, ó, o Azinho T, esse elemento, ele vai ser 1, 2, ó, é trocado, ó. Ó, quem é o elemento 1, 2, ó? Primeira linha, segunda coluna, ó, vai ser o 3, ó. Certo? Ou seja, esse elemento aqui, esse elemento que é o elemento 1, 2, vai ser o 3, ó. Então, é o que eu falei, na matriz transposta é trocada linha por coluna, tá? Então, por exemplo, se você tem uma matriz 1, 2, 0 e 5, essa matriz está aqui, certo? Essa matriz é a matriz B. Quem seria a matriz B transposta? Basta você trocar, ó. Primeira linha você coloca para a primeira coluna, segunda linha você coloca para a segunda coluna, certo? Aí você tem a operação B transposta, certo? Ah, minha B transposta ficou igual, né? Ficou igual. Ah, mas tem uns elementos que ficaram na mesma posição, né? Tem, certo? Ficou o mesmo formato, 2 por 2. Foi, porque se a matriz é quadrada, né? Se você faz a transposta, vai ficar o mesmo formato, que é 2 por 2. Porém, você vê aqui que a matriz se modificou, tá certo? Você vê aqui que a matriz modificou. A gente, inclusive, pode ter assim, ó. Você pode ter uma matriz assim, por exemplo, ó, 1, 3, 3 e 5. Ó. Vamos chamar essa matriz de matriz C, certo? Vamos achar a matriz C transposta. Qual é a matriz C transposta? Eu vou trocar. Ó. A primeira linha vai ser a primeira coluna. E a segunda linha vai ser a segunda coluna. Veja que eu estou pegando a linha e eu estou pegando aqui e estou colocando aqui. Estou pegando aqui a segunda linha e estou colocando aqui, certo? Essas matrizes ficarão o quê? Iguais, ó. Essas matrizes ficaram iguais? Ficaram, ó. Primeiro elemento aqui, primeiro elemento aqui, ó. 3, 3, 3, 3. Vixe, ficou igual, ó. E pode isso? Pode, ó. Uma matriz, ela não é simples, mas ela pode ser igual à sua transposta, né? Quando uma matriz, a gente vai até ver que quando uma matriz, ela for igual à sua transposta, certo? Ela é chamada de matriz simétrica. Então, a matriz ela é simétrica quando ela é exatamente igual à sua transposta, certo? E aí, o que significa duas matrizes serem iguais? Que elas têm o mesmo tamanho e os elementos nas mesmas posições são iguais. Isso é o que significa, certo? Igualdade de matrizes, ó, que é o próximo tópico aqui, ó. Quando é que duas matrizes são consideradas iguais? Bem, duas matrizes são consideradas iguais somente se, ó, tiverem o mesmo formato, ó. Se uma matriz 2 por 3 só pode ser igual a uma matriz 2 por 3, certo? Eles têm que ter o mesmo formato, mesmas linhas e colunas, e cada elemento na sua respectiva posição tem que ser igual, tá? Então, se ele disser, por exemplo, que essa matriz aqui é igual a essa matriz aqui, basta, de forma idiota, você diz, ah, então é porque o 1 ele é igual ao y, é porque o x ele é igual a 2, e é porque o menos 1 é igual ao z. Sim, quando você tem uma igualdade de matrizes, cada elemento nas suas respectivas posições vão ser iguais, certo? Cada elemento nas suas respectivas posições vão ser iguais, beleza? Aí, a gente, seguindo o barco aqui, a gente aprende o nome de algumas matrizes, certo? Um nome peculiar, um nome especial para algumas matrizes.
Talvez não faça tanta diferença agora, mas no futuro vai ser importante. Matriz triangular, certo? O que é uma matriz triangular? Matriz triangular são matrizes, primeiro, quadradas. Então, todas as matrizes dessa página são matrizes quadradas. Ou seja, matriz quadrada é matriz do formato n por n, ou seja, o número de linhas é igual ao número de colunas. Então, matriz triangular é uma matriz quadrada que toda matriz quadrada tem uma diagonal chamada diagonal principal. A diagonal principal é a diagonal em que o i é igual ao j. Ou seja, esse elemento é o A1, esse elemento é o A22, esse elemento é o A33. Então, a matriz triangular é uma matriz em que ou os elementos acima da diagonal principal é zero, certo? Ou os elementos abaixo da diagonal principal é zero, ou, certo? Ou é isso aqui, ou é isso aqui. Então, os elementos acima da diagonal é zero. Podia ter um zero aqui, podia também, mas o que faz com que essa matriz seja triangular é esse triângulo de zeros aqui e o fato dela ser quadrada. E essa cara aqui também é uma matriz triangular, tá? Então, é só um conceito sobre o que é matriz triangular. Essa parte de baixo, o que é uma matriz diagonal? O que é uma matriz diagonal? Matriz diagonal é parecido. É quando, além da diagonal principal, todos os elementos é zero. Ou seja, fora a diagonal principal, todos os elementos é zero. Aqui, ó. Essa é uma matriz diagonal, ou seja, só a diagonal é diferente de zero, certo? Todos os elementos têm que ser zero para ser uma matriz diagonal. É como se ela fosse triangular duas vezes, em cima e embaixo. Também tem que ser matriz quadrada, certo? Também tem que ser matriz quadrada, tá? E o que é uma matriz chamada de matriz identidade, né? O que é uma matriz chamada identidade? Matriz identidade é uma matriz diagonal em que os elementos da diagonal são 1. Então, é uma matriz diagonal. Ela é quadrada. Os elementos da matriz da diagonal principal não são nulos e os outros é que são, tá? Porém, a matriz, para ser identidade, os elementos têm que ser 1 da diagonal principal. Então, aqui a gente diz que a matriz identidade, ó, que é o I de segunda ordem, que é o 2 por 2, ó, é 1, 1, 0, 0. Ah, não pode ser diferente, não podia colocar no outro canto. Não, a matriz identidade tem que ser essa, certo? De segunda ordem. A matriz de identidade de terceira ordem é 1, 1, 1 e todo mundo 0. E a matriz de identidade de quarta ordem é 1, 1, 1, 1, tudo 0. E assim vai. Ou seja, a matriz de identidade é uma matriz quadrada, em que apenas os elementos da diagonal principal são 1, cada elemento desse, e todo o resto é 0, certo? Essa é a matriz identidade, tá? Aí tem outras duas que aparecem, que eu já tinha falado para vocês, ó, sobre a matriz simétrica, que é a matriz em que ela é igual à sua transposta. Então, para ser matriz simétrica, para ela ser igual à sua transposta, ela precisa ser quadrada, tá? Ela precisa ser do tipo n por n, para ela manter o formato, né? Já que ela é igual, ó, duas matrizes só são iguais se elas têm o mesmo formato, tá? Então, aqui eu mostro essa matriz A, tá aqui, ó. Aí se você pegar 1, 0, 2, ó, primeira linha, 1, 0, 2, aí você coloca aqui, ó, 1, 0, 2, ó. Segunda linha, 0, 3, 4, aí você coloca aqui, ó, que é a segunda linha, 0, 3, 4. Aí você coloca aqui, ó, 0, 3, 4. Você torna uma linha, segunda linha, se transforma na segunda coluna. Lembra? Transposta transforma linha em coluna. E aqui, terceira linha se transforma na terceira coluna, tá? Então, Daniel, pronto, eu fiz isso, mas deu igual? Deu, veja, ó, 102, 102, 034, 034, 245, 245, vale, que coisa esculhambada, né? Se a gente fez a transposta e deu a mesma matriz. Pois é, quando isso acontece, a gente diz que a matriz ela é simétrica, certo? Uma forma de ver quando a matriz é simétrica, ó, é
você se liga nisso aqui, ó. Na matriz assimétrica, quando você traçar a diagonal principal, e é como se a diagonal principal fosse um espelho. Como assim, Daniel? Aqui, ó. Essa diagonal principal, aí veja, esse elemento tem que ser igual a esse, ó, como se isso aqui fosse um espelho, ó. Esse elemento que está mais distante tem que ser igual a esse, e esse elemento tem que ser igual a esse. Ou seja, se esses três forem igual a esses três assim, ó, então a matriz ela vai ser uma matriz simétrica, tá certo? Então, é só uma forma rápida de ver, sem precisar fazer a transposta. Você traça a diagonal principal e é como se ela fosse um espelho, tá? Aí, existe a matriz antissimétrica. Antissimétrica, essas definições são meio fodidas, né? Então, existe a matriz antissimétrica. O que é a matriz antissimétrica? É quando a matriz transposta ela é igual à matriz oposta. Então, o que é matriz oposta? É quando você pega uma matriz e troca o sinal dela. Por exemplo, ó, vamos supor que eu tenho uma matriz A. A matriz A ela é 1, 0, menos 3 e 5. Eu tenho uma matriz A. A matriz oposta da matriz A, ó, ou seja, menos a matriz A, eu troco todo mundo de sinal. Vai ficar menos 1, 0, 3 e menos 5. Então, a matriz oposta, ela é você trocar todo o sinal da galera de dentro. Então, é quando a matriz transposta, ela é igual à matriz oposta. É até engraçado, né? Transposta é igual à oposta. Enfim, mongol. Mas, vamos lá, quando é que ela acontece? Vamos pegar uma matriz A. Então, eu vou pegar a matriz transposta ela, ou seja, a primeira linha, ó, transformei na primeira coluna. Segunda linha, transformei na segunda coluna. A terceira linha, transformei na terceira coluna. Beleza, achei a transposta. Agora eu vou achar a matriz oposta. Vou trocar todos os sinais dela aqui, ó. 0, 2 e 3 vai ficar 0, menos 2, menos 3. Menos 2, 0 e 4 vai se transformar 2, 0 e 4. Menos 3, 4 e 0, eu vou trocar o sinal e vai ficar 3, menos 4 e 0. E aí eu descobri que a transposta, que é isso aqui, ó, D igual à matriz oposta, que é isso aqui, ó. Então, quando isso acontece, a matriz ela é chamada de antissimétrica, tá? Também existe uma forma de eu ver a matriz antissimétrica um pouco mais rápido. Daniel, qual é a forma para eu ver a matriz antissimétrica um pouco mais rápido? É assim, ó, a fórmula. A diagonal principal é só elemento zerado, é zeros. Então, a matriz antissimétrica, para você ver de uma forma mais rápida, primeiro, toda matriz antissimétrica tem que ser uma matriz quadrada, certo? Ou seja, tem que ser da forma n por n, ou seja, o número de linhas tem que ser igual ao número de colunas, 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4. A diagonal principal tem que ser zero, sempre. Toda matriz antissimétrica, a diagonal principal tem que ser zero. E essa diagonal principal, ela funciona como um espelho invertido. Que porra é essa? Se aqui é 2, aqui é o oposto. Ó. Se aqui é 2, aqui é menos 2. Se aqui é 3, ó, aqui é menos 3, é o oposto. Ó. Se aqui é menos 4, aqui é o 4, certo? Ou seja, tem que ser números iguais, só que a única diferença tem que ser o sinal, ó, certo? Isso é que significa uma matriz antissimétrica, tá? Então, a diagonal principal tem que ser zero e os elementos, quando você traça essa diagonal como se fosse um espelho, eles têm que ser opostos, tá? Isso para ser uma matriz antissimétrica. Claro que essas definições de matriz simétrica, essa quantidade de formas de você chamar as matrizes, nem sempre elas são tão importantes. Tem questões que eles já citam, mas tem problemas em que você já teria que saber o que é uma matriz simétrica e antissimétrica, por isso que eu estou falando aqui, tá? Então, são assuntos fáceis, matriz é considerado um assunto fácil, uma tabela, e ela é de grande importância, certo? Abraço.